Olá, meu irmão e minha irmã, que a paz de Cristo seja sobre sua vida. Teremos a partir de agora a quarta e última mensagem da série de estudos bíblicos sobre os dons espirituais. Só para recordar, nós vimos a respeito do propósito dos dons espirituais, que é a glória de Deus e a edificação da igreja. Nós também vimos que nós somos mordomos desses dons, nós não somos donos desses dons. Os dons são do Espírito Santo, ele confere a cada um segundo lhe apraz, ele é soberano, ele determina quem vai e quem não vai ter essa graça sobre a sua vida, mas ele também nos diz que nós devemos ansiar, desejar e buscar com zelo os melhores dons. Então fica aí o meu apelo para você, homem de Deus, mulher de Deus, cristão. Busque com zelo os melhores dons para glorificar o Senhor e para a edificação do povo de Deus. Vimos que a teologia divide esses 9 dons citados pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12 em 3 grupos ou categorias. O primeiro deles, que vimos já há algumas semanas, foram os dons vocais: profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Na última mensagem vimos o segundo grupo, dons de poder, que trata do dom da fé, operação de milagres e dons de curar. Hoje veremos o terceiro e último grupo, dons de revelação, que trata palavra de sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espírito. Para isso eu quero ler novamente o texto bíblico com você em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 até o versículo 11, que diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. Oremos. Deus Pai, fala conosco, Senhor, ao meditarmos na Tua santa palavra, que sejamos instruídos por Ti, para a Tua glória, para a nossa edificação. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Pois bem, nós veremos, a partir daqui, os dons de revelação, essa categoria. Normalmente a gente chama de revelação um dom, mas essa é uma categoria que tem 3 dons: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Todos eles nos servem para a edificação, jamais para criar uma categoria de crentes mais espiritual que os demais. Não é para isso que os dons servem. Eles servem para que Deus seja glorificado, mas para que Ele possa exercer, vamos dizer assim, gotas do seu sobrenatural aqui nesse mundo terreno e natural. Dentre esses 3 dons aqui citados, eu quero começar falando da palavra de sabedoria. E é importante dizer que a sabedoria em si, se você ler o livro de Provérbios, por exemplo, ou então lá em Tiago, capítulo 1, nós somos instruídos a buscar sabedoria. Nós somos instruídos a desejar ter mais sabedoria. E tanto o que está escrito lá em Provérbios, quanto em Tiago, quando diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos livremente no lance em rosto. O que está falando aqui não é do dom de palavra de sabedoria. Está falando dessa medida de sabedoria que nós recebemos da parte de Deus, que é, vamos dizer assim, importante, talvez até vital para uma vida honrosa nessa terra, mas que é algo que o Senhor nos dá como uma capacidade natural, né? O Senhor confere a nós uma capacidade, ou aumenta em nós uma capacidade natural de sabedoria. É como se Ele liberasse uma graça que nos visita e aumenta a nossa capacidade de percepção, de avaliação, de perspectiva daquilo que nós já temos no nosso aparato de raciocínio.
Essa é a sabedoria que está falando lá em Tiago e no livro de Provérbios, por exemplo. Aqui em 1 Coríntios, o que a gente está lendo é sobre um dom chamado palavra de sabedoria. E o que é este dom propriamente dito? Este dom, embora ele se assemelha muito com palavra de conhecimento, ele está tratando aqui, como a categoria descreve, de uma revelação, só que nesse caso, seguida de um conselho. Quando Deus revela algo para alguém e dá um conselho por meio daquela pessoa para outrem, não um conselho humano, não uma coisa que é uma avaliação da mente do ser humano que está ali diante do outro ser humano. Não é isso. É algo que vem do alto, que vem do céu. Não só uma revelação, mas uma capacitação carregada de sabedoria do alto. Isso é a definição deste dom, do que este dom opera entre nós. É como o comunicar de uma revelação somado a um conselho do céu, que vem para alguém, para um povo, para a igreja, ou para quem quer que seja. Isso, na maioria das vezes, a palavra de sabedoria, ela tem mais a ver, muito mais a ver com o futuro, do que tratar coisas que já aconteceram no passado, ou coisas para o presente imediato. Lógico que Deus não está restrito ou limitado. Eu estou tentando propor uma definição e uma compreensão acerca de como que é o exercício desse dom, até para nós compreendermos. Como eu sei quando o exercício do dom palavra de sabedoria está acontecendo comigo ou no meio em que eu estou inserido? Então, assim, uma maneira de eu conseguir compreender isso é quando acontece uma revelação sobrenatural que vem de Deus, mas ela também vem somada, acrescida de um conselho carregado de sabedoria. Para tornar isso mais compreensível, eu vou deixar exemplos bíblicos aqui, 2 exemplos bíblicos do Antigo Testamento, para que você possa compreender melhor, porque ele vai ilustrar o que eu estou tentando comunicar aqui. O primeiro deles está lá em Gênesis capítulo 41, a partir do versículo 14. Eu vou apenas contar para você a história. Eu imagino que você já deve conhecer essa história. Você pode acompanhar depois na sua Bíblia se desejar, mas eu vou contar essa história brevemente para você. Esse texto bíblico, ele vai falar sobre José, aquele servo do Senhor que está lá no Egito. E ele acaba recebendo algo da parte de Deus quando está na prisão. Primeiro acontece com 2 prisioneiros que são colocados ali na mesma prisão que ele, um copeiro e um padeiro. Eles têm sonhos, um deles sonha de uma maneira, o copeiro sonha com cachos de uva que ele está espremendo no copo de Faraó, 3 cachos de uva, e o padeiro com 3 cestos de pães sobre a cabeça, que vem aves e começam a consumir aqueles pães. Então José, ele, ouvindo aqueles sonhos, ele é capaz de interpretar aqueles sonhos. E essa interpretação que ele recebe, e eu digo recebe, porque eu creio que o que aconteceu ali não foi uma mente brilhante, muito inteligente tão somente. Eu não estou excluindo a possibilidade dele ter sido um homem inteligente, não é isso. Mas eu quero dizer que ali foi o exercício de algo do alto. E a gente vai ver isso na confirmação daqui a pouco, mas vamos lá. Ele não só revela a interpretação daquele sonho, como ele diz o que vai acontecer em breve tempo com aqueles homens. Que um deles seria reintegrado ao serviço, copeiro, e o outro seria assassinado, o padeiro. E nós lemos na história bíblica que passado 3 dias, como ele assim interpretou, essas coisas acontecem com cada um deles. Ele diz assim, lembra-te de mim. Aí o copeiro que permanece vivo não se lembra imediatamente, mas num futuro, não muito distante daquela ocasião. O faraó agora é quem sonha. Ele sonha com 7 vacas magras e mirradas e 7 vacas gordas. Primeiro as gordas, né? E depois as magras. E aquelas magras
estão sofrendo tanto com aquela situação que acabam consumindo, engolindo as gordas. E também o mesmo sonho, só que com outras figuras, era com trigos, né? 7 espigas de trigo, 7 espigas gordas e 7 magras e mirradas. E as mirradas consomem as viçosas. E aquele copeiro lembra de José na prisão e de aquilo que havia acontecido com ele, pessoalmente, quando todos os outros sábios do Egito, veja, sábios do Egito, sabedoria humana, não tinham sido capazes de interpretar. Agora José é chamado por Faraó, a partir da recomendação do copeiro, e ele chega lá, e ele ouve o sonho, e ele não só revela a interpretação, coisa que os sábios do Egito não foram capazes, ou seja, não era algo que a sabedoria humana, a capacidade mental humana fosse suficiente. E também a de José não foi. Quando ele revela, ele não revela porque ele era um homem mais sábio do que os sábios do Egito, mas era porque ele tinha algo que aqueles homens não tinham, essa capacitação de poder do alto vindo da parte de Deus. Deus é que deu a ele a interpretação desses sonhos. Não só isso. Além da interpretação dos sonhos, ele tem agora uma palavra de sabedoria, ou seja, de conselho dado. Revelação mais conselho. É o exercício deste dom, palavra de sabedoria. O que ele faz? Ele diz ao faraó como deve agir, se comportar diante daquela cena futura que toda aquela localidade viria a ser assolada. 7 anos de fartura, seguido por 7 anos de fome, tão rígidos que o povo esqueceria aquele tempo de fartura. Ele diz, olha, vocês vão recolher uma parte dessa colheita do tempo de abundância, para que quando vier a fome, vocês possam ter alimento suficiente. Nós sabemos que foi assim que aconteceu. Ele foi feito governador do Egito, ele mesmo geriu isso tudo, foi o plano eterno de Deus, o propósito deles cumprindo, pois bem. Mas voltando aqui ao exemplo específico que está acontecendo ali, por meio de José. É uma revelação ou interpretação, né, de um sonho, nesse caso, seguido de um conselho. Mas podia não ser uma interpretação de um sonho, podia ser apenas uma revelação espontânea sobre algo futuro, que o Senhor estaria para realizar, ou que estaria para acontecer. Outro exemplo, está lá em 2 Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 8. E o que a gente lê ali é que Eliseu, o homem de Deus, ele recebe, agora é um pouquinho diferente, não é um sonho, né? Os sírios, o povo inimigo do povo de Deus, os sírios estavam se macomunando, se organizando para guerrear contra Israel, contra o povo de Deus. E eles estavam armando uma emboscada. E o rei da Síria ordenou que o exército montassem tropas em alguns lugares específicos, para que quando o povo de Israel passasse ali, eles fossem então surpreendidos, né, naquela emboscada militar, e obviamente eles pudessem vir a derrocada nessa batalha. O que acontece? Eliseu está lá perto do povo israelita, ele não está perto dos sírios, ele não está vendo nada que estava acontecendo lá, mas Deus dá a ele uma revelação, ele dá a ele a saber o que o rei havia projetado. E o mais incrível é que a Bíblia diz que o rei havia feito isso no recôndito do seu quarto. Ele junta os seus oficiais de maior confiança, com medo de vazar aquela informação, e ele trata isso na particularidade, mas não dá para esconder de Deus. E Deus, obviamente, que já sabia de tudo antes de acontecer, ele revela ao seu servo Eliseu. Eliseu manda chamar o rei de Israel e diz assim, olha, o povo sírio está armando emboscada contra Israel. Eles estão armando tropa aqui, aqui, aqui e aqui. Deus manda revelar isso para você. E aí, não só isso, ele diz para o rei assim, ó, faça assim, assim e assim, se vocês desejarem não serem pegos nesta emboscada, ou seja, serem livres. Então, note que a libertação da parte de Deus do povo de Israel estava atrelada à revelação de um fato futuro que viria a acontecer,
tinha sido organizado às escondidas lá pelo povo sírio, o rei sírio com os seus, e com uma orientação clara de como o povo precisaria se comportar para que, mesmo com toda a estratégia militar que eles já tinham, agora o que eles precisavam não era só de inteligência militar. Eles precisavam de uma direção do alto, que veio por meio de uma revelação, somada de um conselho do céu. O que é isso? Palavra de sabedoria. Então, palavra de sabedoria é algo que, na maior parte das vezes, tem muito mais a ver com eventos do futuro do que com eventos que já aconteceram no passado ou que estão acontecendo no presente. Logo, trata-se de uma sabedoria que é sobrenatural. É algo que vem do céu, que é derramado sobre o seu povo, da parte de Deus, por meio do seu Espírito, com o propósito claro de glorificar a Deus e de fazer bem àqueles que estão diante da face de Deus. Lembrando que Deus sempre tem propósitos muito claros nisso. A glória do seu nome é uma deles, é um desses propósitos. A edificação do povo, o consolo, a disciplina, a exortação, a paz de Deus sendo derramada, livramento, são coisas comuns que o Senhor faz uso desses dons para que o povo de Deus seja visitado por essas virtudes que eu aqui citei. O outro dom, que está nessa categoria, e que é muito semelhante a este primeiro, mas tem diferenças específicas, é a palavra de conhecimento. Este primeiro que eu disse foi palavra de sabedoria, agora palavra de conhecimento. Também não se trata de um conhecimento natural. Não é algo que alguém tem muita capacidade mental, cognitiva, instrução acadêmica, ou até mesmo tácita, do dia a dia. Não é sobre isso. Não é sobre o quanto um ser humano é capaz de derramar conhecimento no outro. Não é sobre esse conhecimento, embora ele seja valioso. Mas esse dom, ele dá uma capacidade sobrenatural. Ele nos concede algo que nós não seríamos capazes por nenhuma leitura, por nenhuma ciência, por nenhuma capacidade de interpretação, de cognição, de olhar no olho, de perceber. Não é sobre isso. Ou por perspectivas apuradas. Eu estudei muito, eu sou especialista em comportamento humano. Não é sobre isso. Nós estamos falando sobre uma capacidade concedida pelo Espírito Santo de Deus. E Ele concede essa capacidade, lembrando, dons. Esse dom está na categoria dons de revelação. Então, palavra de conhecimento é a revelação que o Espírito Santo concede a alguém de maneira sobrenatural, dando conhecimento a respeito de alguma necessidade ou situação humana. E não pode ser com inteiro despropósito. Exemplo, vou revelar que no seu bolso tem uma carteira da cor tal, e aí tem tantas notas tal, de tanto valor, e você tem um cartão de crédito. Isso é despropósito completo. Não é sobre isso. Isso aí é outra coisa. O que a Bíblia está falando é sobre coisas que tenham alvos, propósitos claros da edificação de vidas. Exortação, disciplina, consolo, apontando o caminho, trazendo liberdade, libertação, orientação, visão ampliada. Então tem a ver com propósitos claros. A palavra de conhecimento, ela muitas vezes, eu diria até na maior parte das vezes, ela acontece de forma que é um testemunho interior. É algo que o Senhor concede a alguém, e como eu tenho dito aqui, a pessoa não perde as suas faculdades mentais quando o Espírito Santo está ministrando por meio desses dons, todos aqui que eu citei, cada um deles. Nós não perdemos a nossa capacidade de raciocínio, na verdade, o Senhor faz uso da nossa capacidade mental e de raciocínio para transbordar em nós algo que é do céu, que é sobrenatural. E isso também se aplica à palavra de conhecimento. É aquele testemunho interior que o Senhor fala no nosso coração, a gente usa essa expressão, Ele fala no nosso coração, e que é impossível que aquilo seja fruto da nossa mente, que é impossível que aquilo tenha a ver com as nossas emoções, não tem um pingo de atuação da nossa razão diretamente naquilo dali, porque nós jamais seríamos capazes
de produzir tal conhecimento dentro de nós, mesmo que alguém fosse dotado de muitíssima capacidade. Na prática, se palavra de sabedoria tem a ver com revelação, mais conselho, palavra de conhecimento é a revelação carregada de informação útil para alguém, para um povo, o que quer que seja. E o que isso significa para nós na prática? Significa que é um conhecimento, mas não é aquela, no termo grego, a gnose humana, né? O conhecimento que a mente produz. Nós estamos falando de um conhecimento que é, vamos dizer assim, metafísico, sobrenatural, que vai para além das faculdades humanas e desse plano natural e limitado, que é o plano terreno. Nós estamos falando de coisas tais quais esses exemplos que eu vou citar para você aqui. Veja só. Tem um exemplo, eu citei anteriormente, 2 Reis, capítulo 6, quando eu falei aí de Eliseu e com os sírios, né? Foi sobre palavra de sabedoria. Em 2 Reis, capítulo 5, esse mesmo Eliseu, ele está envolvido agora num outro episódio, que o que acontece não é palavra de sabedoria, porque eu te dei o exemplo no capítulo 6 de palavra de sabedoria, o mesmo Eliseu. Agora eu vou falar dele mesmo, mas sendo usado com palavra de conhecimento. Você deve conhecer a história de Naamã, aquele homem que era general do exército sírio, e que estava leproso, e que ele vai até esse homem, chamado Eliseu, desejando ser curado. Aí o que ele fala? Você tem que mergulhar. Ele manda o moço, né? Geazi, fala assim, ó, fala com ele lá para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele fica bravo, dizendo que era rio sujo, no fim das contas é convencido, mergulha 7 vezes, fica curado. Ele volta lá para ser grato ao profeta Eliseu, e ele resolve oferecer presentes. Ele diz assim, eu quero te conceder isso, rapaz, quero conceder aquilo, quero te dar riquezas. Ele cita as riquezas, os presentes que ele quer conceder, e Eliseu diz assim, não, eu não quero receber nada disso daí não. Esses presentes você pode ficar para você, fico grato pela sua generosidade, mas o que foi feito foi de graça, né? Foi graça de Deus, misericórdia, não foi mérito meu, nem mérito seu. Foi soberania de Deus. Claro que eu estou traduzindo aqui, né, o diálogo de Eliseu. E aquele homem, então, meio entristecido, mas convencido daqueles fatos que recebe a informação, e ele sai. E aí o moço de Eliseu começa a refletir sobre aquilo e pensa, puxa, mas são tantos presentes, isso seria tão legal a gente ter isso aqui, eu ficaria tão grato de receber essas coisas. E ele então, sem que Eliseu soubesse, ele vai ao encontro desse general, Naamã, e fala assim, ei, eu vim atrás do senhor porque o profeta mudou de ideia. Ele é mesmo? É. Ele pensou melhor, ele resolveu que vai receber os presentes sim. Ele falou para você me entregar, você pode deixar comigo, tá bom? Você deixa comigo porque eu levo para ele lá. Aí Naamã, meio assim, mas entrega. E aí aquele jovem, aquele rapaz, pega os presentes, leva e deixa consigo. Quando ele chega lá, o que acontece? Eliseu chama o moço e diz assim, rapaz, vem cá que eu quero conversar contigo. É o que está aí em 2 Reis, capítulo 5, do 20 ao 27. Ele fala assim, olha, o Espírito de Deus, que estava acompanhando todos os eventos que você vivenciou aí nesses últimos tempos, ele me revelou algo a teu respeito. Ele é mesmo? É. Ele me mostrou que aconteceu isso, que você foi atrás de Naamã, e que você pegou os presentes que eu disse que não queria. Eu não queria receber nada daquele povo idólatra, aquele povo que é inimigo do povo de Deus. Eu tinha clareza do que eu estava desejando, e você contrariou esse meu desejo aí, eu creio até que direção de Deus, e você fez o que é mal, porque você desonrou o que foi feito aqui pelo homem de Deus. E por esse motivo, exatamente porque você desobedeceu, você receberá aí a justa paga disso. Você vai ficar leproso como Naamã esteve, e aí a lepra que estava em Naamã passa para esse rapaz. Veja só, Eliseu aqui, ele está trazendo uma palavra
de conhecimento. A pergunta é, como que Eliseu seria capaz de saber exatamente cada uma daquelas coisas que havia acontecido? Irmãos, não era possível. Não era possível. Eu estou falando para você de um tempo onde a informação não era tão rápida como hoje. Os meios de comunicação eram muito, mas muito primitivos. Nós estamos falando assim de possibilidades ínfimas, mínimas, mas mínimas, de que Eliseu pudesse ser capaz de saber tanto a respeito daquilo por causa da sua própria compreensão ou por causa da sua observação. O que acontece ali é que ele toma conhecimento de coisas que estavam sendo encobertas dele, porque Deus resolve revelá-las a ele. Ou seja, Deus dá a conhecer aquelas coisas, aqueles fatos que já haviam acontecido para o profeta. Então ele sabe o que está acontecendo, e ele é que apregou uma palavra de juízo sobre aquele moço. E Deus, obviamente, age naquela direção. Segundo exemplo, esse é do Novo Testamento. Está lá em João capítulo 4, quando Jesus se encontra com aquela mulher samaritana lá perto do poço de Jacó. E o diálogo de Jesus com aquela mulher traz à tona o conhecimento de fatos. Aí você vai dizer, mas era Jesus, né? Sim, era Jesus. Mas eles são do coração, ele sabia de tudo. É verdade, mas aqui está um exemplo do que é palavra de conhecimento. Ele diz para ela num dado momento do diálogo assim, vai lá e chama o teu marido. O que ela diz? Eu não tenho marido. É tudo que ela dá de informação. Então, teoricamente, tudo o que lhe foi dado a conhecer ali pela mulher foi que ela não tinha marido. Naturalmente, qualquer um de nós, humanos que somos, nós ficaríamos somente com essa informação. Ela bastaria, a menos que o diálogo desdobrasse mais, desenrolasse mais, talvez a gente acabasse conhecendo um pouco mais. Mas Jesus, de pronto, imediatamente revela, é verdade, você não tem marido, porque você já teve 4, e o que você tem agora não é seu. A pergunta é, como alguém naturalmente seria capaz de ter esse conhecimento? Ninguém teria. O que estava acontecendo ali era a expressão clara do que este dom, palavra de conhecimento, traz a nós. Aí você vai dizer assim, mas era Jesus. Sim, é um atributo de Deus, que é manifesto por meio do Espírito em nós. Nós não vamos saber tudo a partir de então. Jesus sabia tudo. Ele tinha todo o conhecimento. Mas a nós é conferida, vamos dizer assim, gotículas, porções que nos são necessárias tomar conhecimento a respeito de uma situação, de alguém, de um fato, enfim. É dar o conhecimento a alguém, é nos dar a conhecer algo que nós não seríamos capazes por vias comuns e naturais. Normalmente isso tem a ver com fatos que já aconteceram. Trata-se então de palavra de conhecimento. Terceiro e último dom dessa categoria, dons de revelação, é o discernimento de espírito. Se você for ler o dicionário, você vai ver que ele fala que discernimento aqui é perceber, é ter conhecimento pelos sentidos daquilo que está adiante de você. Então, o discernimento de espíritos é a percepção do mundo espiritual. É quando a gente consegue compreender uma ação clara e objetiva do reino espiritual ou do mundo espiritual em meio àquilo que nós estamos inseridos. Você vai dizer assim, mas espera aí, o mundo espiritual às vezes não atua? Não, a vida comum e a vida espiritual, a vida natural e espiritual, elas estão entrelaçadas. Não dá para dividir isso, é espiritual, aquilo não é, assim acontece aquilo. É claro que a gente acaba criando, a gente gosta de métodos, a gente gosta de definições, a gente gosta de separações, mas a verdade é que o reino físico, material, está entrelaçado com o mundo sobrenatural e imaterial. Mas só para título de entendimento, o discernimento de espírito é uma revelação, uma percepção do mundo espiritual atuando em alguma circunstância ou situação. De maneira objetiva, o discernimento de espírito é a capacidade que nós temos, de distinguir entre obras do Espírito Santo
e obras de outros espíritos, no caso de demônios, ou mesmo do espírito humano, ou seja, uma obra do indivíduo ali, do ser humano que está ali, e não é necessariamente algo demoníaco ou da parte de Deus. É verdade que nós somos instruídos pela palavra de Deus como crentes, todos nós, a avaliar os espíritos. Isso fala do campo da percepção e dessa primeira sabedoria que eu citei, não do dom de sabedoria, palavra de sabedoria, né? Mas essa sabedoria que Tiago fala, é pedir sabedoria e ter percepção e perspectiva, observação, ser pessoas que tenham perspicácia suficiente para testar os espíritos. Em que sentido? Olhar as ações, as reações, os encorajamentos, as motivações, para a gente compreender o que as pessoas estão realizando. Isso não requer dom especial nenhum. Na verdade, um pouco de cuidado, de zelo, de treinamento, de perspicácia, mas não é um dom especial falando do alto. Mas agora, discernimento do Espírito é algo sobrenatural. É algo que é concedido pelo Espírito Santo a alguns do meio do seu povo. E qual é o propósito disso? O propósito disso é discernir quando é uma obra que Deus está realizando, que o Espírito Santo está movendo, e quando é um ser humano que está se passando, né, por Deus ou pelo Espírito Santo, como se Deus estivesse realizando aquilo, é a própria pessoa que está, né, se movendo naquela direção, ou quando a gente pode achar que é Deus e pode ser um demônio, ou pode ser alguém manifestando um demônio, mas não é um demônio, na verdade a própria pessoa está fingindo. Então o discernimento de espírito nos concede a possibilidade sobrenatural, ou a revelação de quando é Deus que está agindo, quando são os espíritos imundos que estão agindo, e quando é o próprio indivíduo, o ser humano, que está tomando as rédeas daquela situação. Por exemplo, Atos 16, do 16 ao 18, vai dizer para a gente que o apóstolo Paulo, ele discerniu que uma escrava que estava adivinhando ali, na verdade era um espírito demoníaco. Ela fazia adivinhações e isso acontecia por meio de um espírito maligno. Como que o apóstolo Paulo soube disso? Por causa da sua perspicácia? Embora ele fosse um homem experiente, na verdade o que acontece aqui é essa capacitação do alto de discernir os espíritos. Outro exemplo, que eu até dei na mensagem anterior, está lá em Mateus 17, que é aquele pai do menino que traz o epilético. Jesus discerniu que a epilepsia tinha como causa não um problema físico e biológico somente, mas que tinha a ver com uma possessão demoníaca, que também deixava ele surdo e mudo. Ou seja, se você recebe alguém epilético, surdo e mudo, nós vamos olhar e dizer, a medicina vai tratar. E seria normal fazer isso. Como que eu consigo avaliar que não é isso, mas que é um espírito maligno? Somente por discernimento de espírito. É a atuação desse dom sobrenatural. E o último exemplo está lá em Mateus, capítulo 12, no versículo 22. O que está acontecendo ali? Vamos ler um versículo só? É mais fácil a gente ler. Mateus 12, 22. Veja só, diz assim: então trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou, e o homem passou a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, não seria este por acaso o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, este não expulsa demônios, senão pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. Aí Jesus desenrola aqui um assunto, mas só para a gente pontuar o que diz respeito, mais um caso de um homem que está cego e mudo, e a cura acontece não por uma restauração física e biológica, mas quando Jesus expulsa os demônios que impediam o organismo daquele homem de funcionar. Pastor Michael, quer dizer que toda enfermidade é demoníaca? Claro que não. Muitas enfermidades, a maior parte delas, tem a ver com questões físicas, né, do nosso próprio organismo. E, obviamente, aí é o dom da cura que acontece. Nesse caso, o que a gente está vendo é que o mal está usando o seu arsenal maligno para poder esconder, maquiar a sua ação na vida de alguém, quando potencializa o mal no organismo de alguém, gera uma enfermidade. E Jesus
conhecendo isso, ele vai, ao invés de dizer fica curado tão somente, né, ele age como uma palavra de poder ali, com o dom de curar, vamos dizer assim. O que ele faz? Ele usa o discernimento de espírito para realizar a cura, porque a cura, na verdade, é uma libertação. Como um ser humano comum, como eu e você, é capaz de realizar essa compreensão do reino espiritual? Quando é físico, quando não é? Somente quando o Espírito Santo nos capacita com o discernimento de espíritos. Muitos exemplos são passíveis aqui, mas eu quero me ater naquilo que eu já tratei contigo até esse momento. Dons de revelação, palavra de sabedoria, revelação, mais um conselho. Palavra de conhecimento, que é uma revelação trazendo uma informação que alguém humano não conseguiria naturalmente. E discernimento de espírito, que dá a nós a revelação do reino espiritual, mostrando quando é Deus que está agindo, quando é um espírito imundo que está agindo, ou quando é o espírito do homem que está tomando as rédeas da situação. Amados, tratei aqui nessas semanas desses 9 dons em 3 categorias. Mas, para fechar esse assunto, eu queria te lembrar que o apóstolo Paulo escreve 1 Coríntios 12, e ele cita esses 9 dons. Depois ele escreve 1 Coríntios 14, e ele fala ali sobre alguns desses dons, dando destaque ao dom de profecia e de línguas. Ele disserta, dando um monte de instruções ali, mas entre o capítulo 12 e o capítulo 14 tem o 13. E 1 Coríntios 13 é o capítulo bíblico que mais disserta sobre o amor. E o apóstolo Paulo vai dizer assim, em 1 Coríntios 13, 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ele continua falando sobre dons, mas ele está sempre conectando aqui com a necessidade de fazer do amor a máxima de toda a vida de um homem e de uma mulher de Deus. Queridos, anseie ter mais do Espírito Santo. Desejo ser visitado com esses carismas, com essa graça, com os dons do Espírito Santo. Mas sempre seja movido pelo amor, para a glória de Deus e para a edificação de vidas, de pessoas. Que seja assim, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo fale melhor ao teu coração, que todos sejamos instruídos por essas verdades, em nome de Jesus. Vamos orar. Deus Pai, te damos graças, Senhor, não só por essa oportunidade, mas por essas semanas que estivemos estudando esse assunto tão importante na vida da igreja. É difícil, é verdade, para nós, para mim em particular, mas creio que necessário para a vida da igreja. Então aquilo que eu não alcancei, aquilo que eu não fui capaz de comunicar, que o teu Santo Espírito vá em cada coração, em cada mente, ministrando, instruindo, dirigindo, e que tudo isso seja para a glória tua e para o bem do teu povo, a tua igreja. Em nome de Jesus nós oramos e te damos graças. Amém e amém. Deus abençoe você. Fiquem todos na paz de Cristo.